Salve, salve galera, aqui é o professor Douglas Fontes, mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para os meus queridos alunos do curso de Direito da Unifev, esse vídeo direcionado para o pessoal do sexto período. Pessoal, nosso último encontro, lá no Teams, nós tivemos uma reavaliação de como foi o semestre passado, nós repensamos no que foi estudado no semestre passado, nós conseguimos recapitular o que foi falado no semestre passado, inclusive falamos do plano de ensino desse semestre. Começamos também a falar sobre a ação penal, e esse é o tema do vídeo, ação penal, parte 2. Turma, no nosso último encontro eu deixei uma dicasinha sobre como responder uma questão no concurso público. Hoje eu queria falar com vocês sobre a legitimidade de agir, tanto a passiva quanto a ativa. E a legitimidade, quando nós falamos em legitimidade para agir, nós nos aproximamos muito do processo civil. Então, um abraço aí para os professores, professor Carrijo, o Ilcinho, né? Então, é o que se pode chamar hoje de pertinência subjetiva para a demanda. Assim, por exemplo, a presença do Ministério Público, do promotor no polo ativo de uma denúncia de homicídio é totalmente pertinente, porque a Constituição o coloca como titular exclusivo da ação penal pública. Isso é corroborado pelo Código de Processo Penal. E também deve haver legitimidade passiva, ou seja, quem deve figurar no polo passivo dessa ação é aquele que praticou o crime, ou seja, o sujeito ativo do crime, ok? Mas também nós temos uma discussão técnica sobre isso. Parte da doutrina entende que os inimputáveis são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação penal. Todavia, a inimputabilidade por critério meramente biológico é somente uma e refere-se à menoridade penal. Ou seja, somente o menor de 18 anos será sempre inimputável sem que se exija qualquer análise do mérito da demanda. De plano, se pode considerar que a sua ilegitimidade, conforme prevê o artigo 27 do Código Penal. Porém, existem outras circunstâncias de inimputabilidade. Por exemplo, uma pessoa com problema de ordem psiquiátrica. Por exemplo, se o titular da ação penal ajuiza uma ação em face de um menor de 18 anos, falta uma das condições da ação, que é a inimputabilidade penal, pois de maneira nenhuma pode o menor de 18 anos responder criminalmente, porque ele está sujeito às normas do ECA, tudo bem? Porém, como eu disse anteriormente, se estivermos diante dos demais casos de inimputabilidade, a hipótese não é de ilegitimidade passiva, pois a análise da inimputabilidade ou da imputabilidade do agente vai depender de avaliação de vários fatores, das circunstâncias do delito, podendo se concluir por a sua inimputabilidade ou até mesmo semi-inimputabilidade, que causa uma redução da reprimenda. Tudo bem? É o que ocorre, por exemplo, os doentes mentais, igual cita a doutrina mais tradicional, né? Hoje nós falamos das pessoas que têm problema psiquiátrico, que ao tempo do crime eram inteiramente incapazes de comprometer o caráter lícito da conduta, de compreender, bem falando, o caráter ilícito da conduta, ou se comportar conforme o direito determina. Tudo bem, pessoal? Não se esqueçam, hein? No caso da semi-inimputabilidade, eu tenho redução da quantidade de pena. E seguindo, nós temos que falar também sobre as condições da ação. Por quê, pessoal? Em determinadas ações penais, como é no caso, falando mais claramente da ação penal pública condicionada, isso depende de alguns requisitos, e muitas vezes esses requisitos vão além dos requisitos genéricos. Por exemplo, na ação pública condicionada, para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, é necessário, é obrigatória a existência da representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça, conforme o caso. Inexistindo a representação, quando a lei assim determinar, falta a condição específica para a ação penal, cabendo inclusive a rejeição da denúncia. Bem da verdade, se a gente refletir com calma isso, as condições específicas da ação penal não passam de uma particular possibilidade jurídica do pedido. Ou seja, o Ministério Público somente encontra viabilidade para demandar no Poder Judiciário mediante a apreciação do seu pedido condenatório diante da imputação de um crime a alguém. Quer dizer, quando a vítima oferece a sua autorização, sem essa manifestação de vontade, é juridicamente impossível o Ministério Público atuar no caso. E também, vocês vão ver que inclusive eu mencionei o livro do professor Guilherme de Souza Nutti, as condições específicas da ação penal também são denominadas condições de procedibilidade, aplicáveis a alguns crimes apenas. E eu coloquei alguns exemplos para vocês, plagiando o professor Guilherme de Souza Nutti.
Tudo bem, pessoal? Também, como condições da ação, nós temos as questões específicas que é necessário a representação do ofendido, requisição do ministro da Justiça e ingresso do agente em território nacional. Lembrando da extraterritorialidade da lei penal. No material de vocês eu coloquei um pequeno cronograma e a classificação. Inclusive lá eu menciono que nós temos 5, alguns falam 6 espécies de ação penal. Nós vamos estudar cada uma. A primeira, nós temos a ação penal pública, que ela pode ser incondicionada ou condicionada, igual eu falei agora há pouco. Nós temos também a ação penal privada, que ela pode ser exclusivamente privada, personalíssima ou até mesmo subsidiária da pública. Vamos falar primeiro nesse vídeo da ação penal pública, que nós vamos encontrar lá no artigo 100, tá, do Código Penal. Quem que é titular dela? O Ministério Público com exclusividade, tá? Artigo 129(1) da Constituição Federal. É o promotor, é o Ministério Público que é titular da ação penal, né? Eu falo promotor quando eu falo Ministério Público Estadual. Respondendo isso, nós temos que observar o princípio da oficialidade, da obrigatoriedade, da indisponibilidade, da intranscendência e da divisibilidade. O que significa isso, pessoal? Por se tratar de uma ação penal em que há forte interesse público na punição do autor do fato, qualquer pessoa do povo pode provocar a atuação do Ministério Público. Tudo bem? Isso está lá no artigo 27. Mas é importante ressaltar que esse artigo se aplica inclusive às ações penais públicas condicionadas. Por quê? Porque a pessoa também tem que provocar o Ministério Público. Então, primeiro princípio que nós vamos analisar, o princípio da obrigatoriedade. O que é isso? Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, o membro do Ministério Público, ok, o promotor de justiça, em falando do Ministério Público Estadual, deve oferecer a denúncia. Ele não pode deixar de fazê-lo, pois não pode dispor da ação penal. Tudo bem? Inclusive, atualmente, fala-se que essa regra está excepcional, ela tem uma exceção pela previsão da transação penal no juizado especial, a Lei 9.099, que é a hipótese no qual o titular da ação penal e o infrator transacionam. Lembra agora da novidade do acordo de não persecução penal? Pode ser, inclusive, um segundo exemplo disso. Tudo bem? Nós temos também o princípio da indisponibilidade, quer dizer, uma vez ajuizada a ação penal pública, o promotor não pode desistir dela. Ele não pode falar, puxa vida, rapaz, não deveria ter proposta essa ação, eu vou desistir. Não, ele até pode no final pedir absolvição do réu, tá? Porque ele promove justiça, lembra? O promotor promove justiça, ele não promove acusação ou condenação. Mas isso não significa que ele vai ter o direito de desistir dessa ação. Nós temos também o princípio da oficialidade. Olha lá no material. A ação penal pública será ajuizada por um órgão oficial, no caso o Ministério Público. Entretanto, pode ocorrer de, por exemplo, transcorrido o prazo legal para que o promotor ofereça a denúncia, se ele não fazer a promoção da ação penal, nem promover o arquivamento do inquérito policial, quer dizer, ele ficou inerte, a lei prevê que o ofendido poderá promover ação penal privada subsidiária da pública. Nós vamos estudar. Então, nós podemos concluir que a ação penal pública é exclusiva do Ministério Público, durante o prazo que ele tem para propor ela. Fim desse prazo, a lei estabelece um prazo de 6 meses, no qual tanto o Ministério Público quanto o ofendido podem ajuizar essa ação penal, numa verdadeira hipótese de legitimação concorrente, né? Não esqueçam, fim desse prazo de 6 meses, no qual o ofendido pode ajuizar a ação penal privada subsidiária, a legitimidade volta ao Ministério Público e ela é exclusiva até a extinção da punidade, por exemplo, pela prescrição. Temos também o princípio da divisibilidade, tá ok? Onde, havendo mais um infrator, quer dizer, autor do crime, pode o promotor ajuizar a demanda somente em face de um ou alguns deles, né? Reservando para outros o ajuizamento em um momento posterior. É o que na prática a gente fala do desmembramento do processo. Isso acontece bastante. Essa semana aqui no História nós nos deparamos 2 vezes com isso. Essa semana, hein? Não tem nenhum óbice para isso. Quando o Ministério Público, na prática, ele percebe que é mais produtivo para aquela ação penal ter o desmembramento para que se direcione a investigação melhor contra alguns réus, por exemplo, que estão foragidos, alguma coisa nesse sentido, e outros estão presos, inclusive pela celeridade processual, tá? Essa divisibilidade, é importante notar que é um princípio que por si só
pulveriza a tese do arquivamento implícito, né? Não se fala em arquivamento implícito, inclusive o STJ já firmou uma orientação nisso, e eu gostaria que vocês anotassem aí, ministra Maria Tereza de Assis, tá? Recurso em habeas corpus 34233. Tudo bem, pessoal? Também é importante frisar, né, que o membro do Ministério Público não está obrigado a ajuizar a ação penal, ok? A denúncia, ele não é obrigado a promover a denúncia. Sempre que for instaurado um inquérito policial, se verifica a possibilidade de se deparar com um crime. Mas isso não significa que o promotor é obrigado a denunciar a pessoa. Tudo bem? Ele só vai denunciar a pessoa se estiverem presentes os requisitos, que é prova da materialidade e indícios de autoria. Se não estiver presentes esses requisitos, o membro do Ministério Público pode requerer o arquivamento, ou seja, não ajuizar a denúncia, ou determinar novas diligências, né? E agora nós temos, inclusive, a questão se o juiz não concordar com o requerimento de arquivamento formulado pelo Ministério Público. Pacote anticrime, tá ok? Essa é uma questão que, inclusive, está suspensa pelo ministro Fux, tá? Hoje ainda o Ministério Público, ele requer o arquivamento, tá? E o magistrado homologa. No pacote anticrime se traz uma novidade, onde o Ministério Público simplesmente promove o arquivamento. Ok? Só que hoje ainda está em vigor, tá? O artigo 28, por isso que eu não alterei o material de vocês, está em vigor ainda o artigo 28, que fala, se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou qualquer peça de informação, o juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral. E este vai oferecer a denúncia ou designar um outro promotor para assim fazer. Pessoal, no pacote anticrime a proposta é outra, tá ok? Em qualquer caso de arquivamento, a pessoa interessada ela pode recorrer para o órgão recursal pertinente do Ministério Público, tá bom? Mas isso ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, tá ok? E hoje, o que está em vigor? O Procurador-Geral de Justiça ele pode concordar com o promotor, nesse caso o juiz tem que promover o arquivamento, porque não tem interesse do Ministério Público em promover a ação penal, ou ele discordar do membro do Ministério Público, no qual ele pode ele mesmo denunciar ou determinar que um outro promotor faça essa denúncia. Então nós vamos relembrar, tá? Se o membro do Ministério Público já dispuser desses elementos, ele pode dispensar a instauração do inquérito policial e ele pode simplesmente promover a ação penal. Então, por isso que se fala hoje que não é obrigatório o promotor denunciar só pelo fato de existir um inquérito policial, porque ele pode denunciar a pessoa sem inquérito, né? Aí eu fico pensando, né? Pode cobrar vocês numa prova, ou quem já está antenado aí, qual que é o prazo para que o membro do Ministério Público ofereça a denúncia? Em regra, 5 dias, no caso de réu preso, e 15 no caso de réu solto. Mas não esqueçam que essa questão do réu solto acaba gerando, assim, um prazo virtual, né? Porque se ninguém está tendo prejuízo, salvo a vítima, que ela pode propor ação penal, no caso subsidiária. Tudo bem? Então, como dica, o oferecimento em posterior, né? Oferecimento da denúncia em momento posterior, superar esse prazo, não implica nulidade da denúncia. Pode ser oferecida a denúncia enquanto não tiver extinta a punibilidade. Lógico, a prisão pode se tornar ilegal por excesso de prazo e o juiz relaxar, mas não gera nulidade da denúncia, ok? No próximo vídeo, 13 minutinhos passado, ação penal pública incondicionada. Beijo, até mais. Juízo, galera!